De volta com o Jornal em Anguera, e 2019 registrou o maior número de casos de dengue dos últimos 4 anos. Sai ano, entra ano, o problema continua e já tem suspeita de morte pela doença agora em 2020. E não é só o poder público que tem que fazer a parte dele, não. Muitos focos estão em casas, infelizmente lotes particulares. Nesta casa, o quintal é vistoriado quase diariamente. As janelas têm essa telinha de proteção para evitar a entrada de mosquitos. E ainda tem o borrifador como produto natural que a Leila aprendeu a fazer também para espantar mosquito. Isso aqui é álcool com óleo de amêndoa, um óleo qualquer, cravo, somente. A gente borrifa nas plantas, na telinha que afasta. Além disso, mesmo nesses dias de calorão, a Leila está sempre de calças. É o medo de pegar dengue de novo. Aliás, nesta casa, quem não teve a doença? Todo mundo aqui nessa casa teve. E a família, se tirar 2 que não teve, às vezes até teve, mais branda e nem sabe. Se a casa da Leila tá limpa, do lado de fora, tem gente vindo de longe jogar lixo aqui perto. Você não tem um prazer de ficar 24 horas sem lixo. Quando fica 2 dias, você fica assim, nossa, no terceiro já acorda, já tá cheio de lixo de novo. É responsabilidade dos governos trabalhar para evitar que o mosquito se reproduza e que a doença vire uma epidemia. Para isso tem o Fumacê, tem os agentes de saúde que vão de casa em casa, mas nós também temos a nossa parte nesse trabalho de combate ao Aedes aegypti. O problema é que parece que nem todo mundo se atentou para isso ainda. Esse lixo aqui possivelmente foi jogado por alguém que não se preocupa com a saúde das outras pessoas. Do alto, com o drone, a gente vê que está cheio de gente assim, que não se importa. Piscinas abandonadas, com muita sujeira e água parada tem de monte. Um prato cheio para o Aedes aegypti. Ano passado, Goiás esteve entre os 3 estados com mais casos de dengue no país. Foram mais de 150 mil. 79 pessoas morreram por conta da dengue. Outras 47 mortes no ano passado ainda estão sob investigação. E não para por aí. 2020 nem começou direito e já tem suspeita de morte. O caso está sendo investigado em Catalão. Um homem de 65 anos morreu no fim de semana. No bairro onde vivia o seu Flávio Augusto, o serviço de saúde fez um bloqueio. A nova superintendente de Vigilância em Saúde do estado antes cuidava desse assunto na prefeitura de Goiânia. Ela lembra que depois do aumento no valor das multas na capital, os casos diminuíram. E essa é uma estratégia que poderá ser adotada em todo o estado. As orientações, a gente está vendo que em alguns locais não surte efeito. É só orientar porque a pessoa não coloca em prática. Então, às vezes, a multa, ela sensibiliza mais. A gente aproveita para falar do clima aqui na região. Camila Castro aqui comigo. Camila, boa tarde para você. Falando em dengue, né? Esse é o mês que tem um clima aí perfeito para o mosquito da dengue, né? Muito calor, chove de vez em quando, né? Característica perfeita. Característica perfeita e por isso aí, né, que a gente tem tantos registros, né, de dengue, justamente por isso. A gente viu aí, né, imagens aéreas feitas pelo drone, de poças d'água que ficam ali em prédios, até mesmo em casas. Então, assim, isso é muito perigoso porque chove muito, aí tem aquele tempo que passa 1 ou 2 semanas sem chover, que é exatamente o que está acontecendo isso agora, aí isso é um prato cheio para o mosquito. É o tempo certinho ali da reprodução, né? É o tempo certinho, complicado, viu? Tem que se cuidar mesmo, ter consciência, é claro. E o clima aqui na nossa região, como é que fica para hoje, Camila? Pois é, tem novidade, viu? Ontem não choveu, mas se você for um bom observador, uma boa observadora, assim como eu, você viu que ontem à noite alguns raios iluminaram o céu, e não foram poucos. Aí, claro, eu sempre converso com os especialistas para te explicar o que está acontecendo. E segundo o IMET, o que aconteceu foi que áreas de instabilidades começaram a se formar. Isso já é um sinal de mudança. Lembra que eu falei que as chuvas iam retornar? Pois é, já tem nebulosidade na faixa sul do Distrito Federal, tem previsão de chuva para hoje em áreas isoladas. Lembrando que essa é a combinação perfeita aí para trazer chuva, calor e umidade, é claro, né? E isso já refletiu na umidade relativa do ar, que já deu uma leve subida. Então,
Então, a gente já vai aí ter o retorno das pancadas de chuva de verão e, claro, agora a gente vai ver como é que ficam os números primeiro para todo o estado de Goiás. Vamos começar lá pela região norte, porque, gente, subiu bastante, 37 graus. Thalia, sensação térmica de quase 40, 2 graus a mais aí dá quase 40 graus. Nossa, a sensação. Temperaturas altas aqui em todo o estado praticamente. Em todo o estado praticamente. A vantagem que a gente tem é que amanhece um pouco mais fresquinho aqui na região leste. Mínima de 16 e máxima de 37 graus. Tá bem quente, se repete em praticamente todas as regiões aqui do nosso estado. Vamos ver como é que fica ainda mais essa realidade aqui pertinho da gente, no entorno de Brasília. Olha só, todas as cidades passando dos 30 graus. Cristalina, mínima de 19, máxima de 31. Não tem precipitação de chuva para Cristalina. Também aqui para Lusiânia não tem, tá, gente? Mas isso deve mudar a partir de amanhã. Novo Gama é a única cidade que apresenta sinais aí que pode ser que tenha uma chuvinha, mas muito pouco, 5 milímetros, deve ser mesmo só para áreas isoladas. Pelo que a gente tem visto aí pelos últimos dias, provavelmente não deve chover também, né? Não deve chover também, mas olha, aqui em Novo Gama já é um sinal de que, de fato, a chuva deve estar chegando por aí. Umidade relativa do ar caiu muito nesses últimos dias, mas deu uma subida, eu olhei agora há pouco, está variando aí de 65% a 70%, mas não deve passar dos 80%. Isso até hoje, tá, gente? Porque o IMET aí falou que pode ser que o próximo fim de semana seja bem chuvoso e a gente deve bater aí os 100% e quem sabe ter aquela neblina de novo que teve aqui, né, na semana passada. E claro, muito sol e máximas altas. Olha só lá em Formosa, 34 graus de máxima. Isso é muito calor. Lembrando que quando tá muito tempo sem chuva, a sensação térmica é de 2 graus a mais. E 34 aqui para Lusiânia também, é bom o pessoal se cuidar que vai fazer um calorão hoje, né? Calorão, gente. Tem que realmente ficar ligado nesse calor aí, né? Olha, uma imagem chamou a atenção no céu da região metropolitana do estado ontem à tarde. É uma nuvem funil e o tornado aí na sua fase inicial. Se ela toca o solo, vira um tornado, mas na maioria das vezes, acaba ficando só no céu mesmo. Nós recebemos aí registros do Lohan Ferreira Gomes, entre idade, do Sargento Cláudio aí também da Polícia Militar e do Rômulo do Jardim Cerrado aí e do Rafael do Jardim Goiás. Olha só que bacana, bem legal, né? É uma imagem curiosa, né? Uma imagem bem curiosa. Dá até um medinho ali, se você imaginar que pode se tornar algo maior, um tornado. Né? Mas ainda bem que aqui na nossa região isso não é muito comum, não. Então ela fica paradinha mesmo lá em cima, tá tudo certo, ainda bem. Mas Deus me livre, se isso um dia acontecer, aí é perigoso mesmo. E aí, é claro, todo mundo registra, né? Faz foto, vídeo, porque não é muito comum a gente encontrar por aí, né? Não é comum, não. E tem que registrar mesmo, né? Porque esses fenômenos são raros, difíceis de acontecer. Então, assim, se você vê alguma coisa diferente no céu, manda pra gente, porque vale muito a pena o registro. Tem coisas que só acontecem a cada 10, 100 anos, então, assim, é bem interessante mesmo. A natureza é muito bonita. A natureza é muito bonita. Vamos, então, agora para as nossas participações. A gente começa pela foto do Marcos Zédias, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. Lindo pôr do sol no Lago Corumbá 3. E, claro, ele tinha que registrar mesmo, porque essa paisagem tá muito bonita. Já o Rafael Gomes ficou inspirado com o céu aí no fim da tarde, no setor Mandu 2, em Lusiânia. Lembrando que está demorando mais tempo agora para anoitecer, né? Aí eu já arrisco até dizer que já era depois das 7 da noite, porque ontem eu estava observando o céu, vendo esses raios, né? E eu vi que 7 da noite ainda estava meio assim, um clarão lá no fim, assim, do horizonte. Então, bem bacana mesmo essa foto, ficou bem legal. E para encerrar, tem a foto da Maria Fernanda, lindo pôr do sol, lindas participações também. E, claro, eu agradeço sempre e te convido para participar aqui da previsão do tempo. É só mandar para o nosso WhatsApp, 984424000. Tá certo, Camila. Obrigada mais uma vez por trazer aí as informações do clima pra gente. Amanhã a gente volta a conversar. Amanhã a gente volta e, claro, com possíveis mudanças aí e chuva. Acho que dessa vez vai ser verdade, viu? Vamos esperar, então. Tchau e até amanhã. Tchau, tchau, Camila. Obrigada. E pai e filho conseguiram na justiça o direito de plantar e consumir maconha para fins medicinais. O seu Ivo, que inclusive nós já mostramos aqui no Jornal Anhanguera, tem Alzheimer e o filho dele, o Felipe, está em tratamento para leucemia. Parece uma cena comum. Pai e filho brincando à mesa, conversando, trocando carinho. Mas até pouco tempo não era assim. As agressões no banheiro foram gravadas há exatamente 1 ano. A mudança de comportamento do seu Ivo, que tem Alzheimer, veio com o uso do óleo da cannabis. Agora, outro passo importante. A família do aposentado de 59 anos conseguiu na justiça autorização para cultivar a planta. Tranquilidade da gente poder dormir
e saber que não vai ser surpreendido por ninguém na porta daqui um pouco, entende? Vindo aqui levando o remédio todo embora. Isso é tranquilidade que não tem preço. A decisão foi do juiz Eduardo Pereira da Silva, da 5ª Vara da Justiça Federal. Na liminar, ele determinou que policiais federais e estaduais não podem prender, investigar ou processar seu Ivo e o filho dele pelo cultivo, uso, porte, produção artesanal de cannabis. Autorizou a importação de sementes para fins terapêuticos e proibiu a apreensão das plantas. Nossa equipe foi convidada a conhecer a estufa, onde a família faz o cultivo. A estrutura basicamente eu preciso de luz, para ter, a planta começar, a crescer. Preciso de um ambiente, que aqui está climatizado, só para a gente tentar reprisar ao máximo a natureza, só que a gente pode controlar melhor. Então eu decido quanto tempo que ela vai vegetar, para depois ela florir. No Brasil, tem 58 pessoas com autorização da Justiça para plantar a cannabis em casa, para fins medicinais. Em Goiás, é a primeira vez que esse cultivo é liberado desta forma. Com as plantas no quintal de casa, a família do seu Ivo agora tem a tranquilidade para produzir o medicamento que ele precisa, na dose certa, com qualidade melhor e custo bem mais baixo. O Felipe fez cursos e aprendeu a processar o extrato da flor da cannabis para produzir o óleo. Ele também teve autorização para usar a planta